Empate em 1-1 entre Vasco e Atlético Mineiro. Um jogo em que o Vasco, olhando para o cenário vascaíno, fez um bom jogo. Já faz um bom tempo que o Vasco melhorou, vem apresentando um bom futebol com o Diniz. Eu diria que não só nessa temporada é o melhor momento futebolisticamente falando do Vasco, mas de algumas temporadas para cá é o melhor momento técnico do Vasco, de realmente apresentar um bom futebol. Acaba que desempenha bem, mas não consegue transformar isso em resultado. E isso é bizarro, cara. Jogou muito bem contra o Inter no Beira-Rio, um primeiro tempo maravilhoso, os 30 primeiros minutos, e não ganha. Contra o CSA em Alagoas jogou bem, tinha ficado só no empate, conseguiu passar de fase na volta. E agora de novo contra o Atlético. Sai perdendo muito cedo um gol do Gabriel Menino, uma jogada de transição do Atlético, basicamente o que? 38 segundos. E, e é um lance de disputas em que a bola vai ficando viva, o Galo erra, o Vasco erra, e o Coelho consegue ficar com o domínio da bola. O Hugo Moura foi o volante vascaíno que chegou mais próximo dele. Cara, ali, mesmo que fosse com 38 segundos, o Hugo Moura puxava ele e matava essa jogada de transição do Atlético Mineiro. Dificilmente ele levaria amarelo com menos de um minuto em uma jogada assim de transição. Se fosse esse tipo de jogada de parar contra-ataque assim com 20, 30 do primeiro tempo já, aí sim, beleza, dá um cartão. Mas logo nesse minuto inicial, dificilmente algum árbitro daria cartão. Ele não faz a falta, a jogada segue, o Coelho dá assistência para o Gabriel Menino. O Coelho que vive uma fase espetacular. Erros de tomada de decisão é natural, mas vem participando ativamente de vários gols, vem jogando muito bem o Coelho, de fato. E ele dá o passe para o Gabriel Menino, o Menino finaliza muito bem no canto, é um chute muito forte, muito bem feito, o Galo ali abre o placar. Não tem nem muito o que falar que o Galo estava melhor, o Vasco estava melhor, não. O Galo ganhou as disputas nesse meio de campo, o Vasco deixou espaços, e o Gabriel Menino com muita liberdade para finalizar com menos de um minuto. Esse que é o grande erro. Enfim, o jogo segue, o Vasco consegue ficar com a bola, um grande erro para mim, olhando para a torcida vascaína, é essa vaia insistente com o João Vitor. E aí eu não estou nem falando que ele não merece ser vaiado, mas o torcedor tem que ser inteligente. É só raciocinar um pouquinho. Você sendo vaiado, tem mais chance de você melhorar ou de você piorar cada vez mais? É só ver, o João Vitor ao longo da carreira dele, no Corinthians, no Benfica, ele mostrou que é um bom zagueiro tecnicamente, sai jogando muito bem. Mas com a camisa do Vasco, ele pega na bola e já solta a bola o mais rápido possível, porque quanto mais tempo ele ficar com a bola, mais ele é vaiado. E nesse tipo de jogo do Diniz, do Vasco, quanto mais você ficar com a bola, mais você atrai a marcação, mais espaço você vai ter. E isso acaba prejudicando o Vasco, com essas vaias, porque prejudica mentalmente o jogador, né? Enfim, seria interessante o torcedor vascaíno se controlar nesse quesito. Se for para vaiar, vaia quando ele for substituído, quando ele sair. Vaia quando o jogo acabar. Eu não estou falando que não tem que vaiar, mas você tem que vaiar a partir do momento que você não prejudica. Para mim, esse é o grande erro do torcedor vascaíno nesse sentido. Mas enfim, o Vasco reage rápido, tem um pênalti bem marcado e que o Verratti converte. Eu tô tentando me lembrar de como foi esse pênalti. Eu tô meio esquecido agora. Quem quiser pode me lembrar como que foi o pênalti. Eu, de fato, me deu um branco agora. Não tô conseguindo lembrar como que foi esse pênalti. Mas enfim, o Verratti converte. Bate muito bem conseguindo deslocar do Everton e empata ali o placar. O Vasco cria boas oportunidades. O Everson, de novo, foi um dos grandes heróis do Atlético. O Everson, cada dia que passa, se torna mais ídolo do Atlético. Eu acho que hoje a gente já pode, inclusive, começar a criar a polêmica de que quem é o maior goleiro da história do Atlético. Eu diria que a grande maioria dos atleticanos falariam que é o Vitor, mas pelo caminho que o Everson está trilhando, não acho exagero daqui a pouco já fazer essa comparação, não, porque é um jogo decisivo atrás do outro que ele salva o Galo, ele já ganhou o Brasileirão, já ganhou a Copa do Brasil. Cara, o Everson tá com certeza no top 5, top 3 maiores goleiros da história do Galo. Interessante isso, porque ele não é nenhum cara velho, né? Mas conquistou muita coisa já com a camisa do Atlético. Fez mais um grande jogo, grandes defesas. Enfim, fica nesse 1-1, um pontinho para cada lado, melhor para o Galo, porque jogou fora de casa, em São Januário. E a situação do Vasco é muito complicada, porque o que você vai fazer no Vasco? O que você, pensando como diretoria do Vasco, pode fazer para mudar? Porque demitir o técnico não vai ajudar. O Vasco apresenta um bom futebol.
A única coisa a se fazer seria trazer reforços, né? E a situação financeira do Vasco não é boa, né? Esses dias foi descoberto que estava tendo até gato, né? De questão de energia, então, assim, é uma questão financeira trágica do Vasco, né? Enfim, no final das contas, esse empate é um pontinho para cada lado. Eu ainda vou fazer uma análise mais detalhada da partida, então já se inscreve e ativa o sininho para o YouTube te trazer e te enviar esse vídeo. Valeu e falou!